Tem que botar a letra. Tem que botar o outro slide, ele tá aqui já. É esse aqui, é. Hein? Traz aí. Porque tem um efeito da entrada. Até. Assim, Isso. Mas já tinha mesmo. A gente tira no Gilberto mesmo, no WhatsApp. Tá bom? Deixa eu tirar, passo? Pode que você sabe, eu não sei. Tá bom assim pro senhor? Tá. Tá, pode enviar essa foto pro Gilberto, tá? Contexto e estética, renascentismo, problematizações, ostentações, contexto e características, arte é problema. Já, podemos ir. Contexto de característica, você é diferente que parece, diferente que parece. Artes e propaganda, diferente que parece, é diferente que parece. Beleza, é isso aí. Show, show, você é o cara.
Renascimento, retomada da arte, contexto e estética, renascentista, barroco dramatizações, rococó, a ostentação, contexto e características. A arte é tão legal, ei, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Oi! Legal, né? Pois é, a nossa aula de hoje está muito cheia de efervescência, renascimento, tá? Nós vamos falar sobre renascimento e aí eu tenho um monte de surpresas assim legais para vocês. Vou poder declarar aí o meu amor por uma certa pessoa que vocês vão já descobrir. E vamos lá, vamos para a tela que a gente já vai começar aqui mostrando aí para vocês. Eu cantei o conteúdo para vocês, né? Da nossa aula de hoje. Arrumei uma musiquinha aí para a gente ir rolando a parada, tá? E aí a gente vai já para uma atividade interativa, tá? E na nossa atividade interativa, antes de mais nada, eu queria mostrar um pessoal aí, assim, muito legal, que me mandou aí umas mensagens bacanas. E o pessoal da escola Frei Henrique Coimbra, professora Sônia Fusa, extensão da escola Valdir Alberton, em Caucaulândia, Cacau, terra do cacau. Pois é, eu queria mandar um abraço e queria dizer que estou, assim, aberto a confraternizar com todo mundo aí, né? Ver essa cara dessa gente aí estudiosa e legal, né? Que gosta das aulas de arte, tô me vendo ali, né? Um abraço grande, tá? Um abraço grande também para a professora Sônia Fusa, gente finíssima, dedicada, comprometida, tá bom? E aí, agora eu vou... Olha ela aí, ó. Meu Deus, socorro, que mulher! Essa aí, ninguém sabe o nome dela, né? Aí é o seguinte, gente, eu vou cantar uma música. Teve um artista aí, o Jorge Versilo, que ele ficou assim, fascinado quando olhou para isso que vocês estão vendo aí. Ele ficou assim, completamente paralisado. Ele saiu de lá extasiado, ele saiu dominado pelo olhar desta pessoa aí, né? E aí ele fez uma música lindíssima. Eu vou fazer um trecho aqui para vocês, porque quem não conhece vai passar a conhecer, né? Porque é a maravilha, eu concordo totalmente com tudo que ele diz aí, tá bom? Então vou lá, fazer aqui para vocês rapidinho, para a gente não tomar o tempo todo da nossa aula, né? Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você, ou me usa pro seu prazer, me fascina. Deusa com ar de menina, paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você, ou me usa pro seu prazer, me fascina. Deusa com ar de menina. É emoção, gente. É
Por isso que a arte é tão legal, né? Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você é diferente e parece igual. Não é verdade? Ela é tudo isso e muito mais. Tem algumas pessoas aí de mau gosto que não acham que ela é essa beleza toda, mas eu sou assim, me derramo, tá bom? E o grande artista que fez essa obra de arte aí, assim, tão maravilhosa, que é o símbolo que eu escolhi para a nossa aula sobre o Renascimento, é o Leonardo da Vinci, e por isso que nós vamos falar dele e de muitas outras pessoas que fizeram parte dessa revolução, né? E que por isso, vamos lá para a tela, bora? Vamos lá, vamos voltar para botar o violão aqui para a gente começar já a entrar no clima aí da nossa aula, né? Legal, né? Eu fiquei meio emocionado no meio da música e quase que eu saía do... Mas tudo bem, então, vamos ver aí, eu vou deixar essa pergunta para vocês aí, tá? Qual foi a importância do renascimento cultural? O que aconteceu? Como é que foi tudo isso? Porque eu já dei assim uma primeira pincelada aí logo no início, né? Nas aulas anteriores, eu já fui aprontando aí mais ou menos o espaço certo. Quando a gente estava falando do rococó, do barroco, principalmente do rococó, a gente já... E dos góticos, né? A gente falou dos góticos também, foi pancada. Então vamos lá ver o que foi o Renascimento. Ok? No Renascimento, teve o que de diferenciação, né? Teve o plano reto e os motivos religiosos eram as características, eram, né? Uma característica da arte na Idade Média. Então, a coisa na Idade Média foi ficando tão assim forçada, tão pesada, que os artistas começaram mesmo com risco de vida, eles começaram a se rebelar, começaram a fazer coisas diferentes. A arte renascentista, ela surge em oposição à arte medieval. Tá? Os caras ficaram revoltados para valer mesmo. Então, em várias áreas da arte, todo mundo começou a fazer diferente e se rebelando contra as regras da arte na Idade Média, que era dominada pela Igreja, e a Igreja colocava assim seus parâmetros, né? Nas academias também tinha os parâmetros ali rígidos, como a lei da frontalidade também tinha os parâmetros rígidos, o cara não podia fazer diferente, não podia ter uma ideia diferente, que aí estava fora e ia para o inferno, sei lá o quê. Então, os artistas começaram a se rebelar contra esse tipo de cabresto, né? Cabresto, vamos dizer assim. Então, adotando a razão matemática e a razão e a matemática na elaboração de suas obras, resultando no uso da perspectiva de fundo nas pinturas. Então, uma pintura que estava num plano bidimensional começa a ter uma profundidade com um ponto de fuga que dá perspectiva, certo, gente? Então, começava a desenhar a partir desse ângulo, dessa visão aí, e aí começou a se ter nos quadros a ilusão de profundidade devido a esse novo entendimento. E outra coisa também, uma mudança assim, um tanto quanto filosófica. O homem passou a ser o tema principal da arte, né? Quer dizer, junto com Deus, tal, também e tal. Mas, na maioria das obras, era o homem, o centro era o homem mais importante e tudo mais. Então, por isso essa arte passou a ser conhecida como uma arte antropocêntrica. A palavra antropo
né? Esse prefixo aqui vem de antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, ok? Eita, que H mal feito. Vou botar outra aqui. Então, arte antropocêntrica, uma arte que colocava o homem no centro das atenções, no centro de importância. Então, olha aqui essa brincadeirinha aqui. Hoje acordei renascentista. O que é? Acordou belo, racional e me sentindo o centro do universo. Né? Vice? É isso aí. Tranquilo, show de bola. Seguindo aqui, nós temos um quadro aqui, bem dentro do movimento, né? Nascimento de Vênus. Eu já falei bastante para vocês da Vênus, né? O Sandro Botticelli, né, fez aí essa interpretação dele do nascimento de Vênus. Aproveitam para colocar como símbolo de beleza e de sempre uma mulher, certo? Então, o principal, né, destaque aqui, temos um ser humano, não é isso? E o fator de colocar o corpo tanto quanto desnudo é para ressaltar as formas, ressaltar a capacidade do artista de desenhar os detalhes do corpo humano, mais do que a questão de lascívia, a questão de falta de pudor, talvez. Mais ou menos algo por aí. A questão não é relativa, o quadro não está relativo a um apelo sensual, entendeu? A questão artística é demonstrar a capacidade do artista de... Porque você veja aqui, olha os detalhes, isso aqui é detalhes do pano, como ele conseguiu desenhar isso, gente. Né? O pano veio dobrado na roupa, aí vem os cabelos, o olhar e tal. Isso aqui também, esse pescoço aqui também, é também uma coisa proposital, tá? E aqui você veja que o artista colocou esse anjo aqui soprando, né? Então, gente, tudo isso aí tem o seu motivo, né? Lá estou eu fazendo leitura da obra para vocês. Isso aí, como já falei em outras aulas, você tem que começar a fazer e fazer sempre, né? Então vamos seguir. Em 1938, um pintor brasileiro, que foi passando o tempo e as pessoas não abandonaram assim essas ideias artísticas, né? Foram desenvolvendo mais e mais e mais e mais. Então, em 1938, o pintor brasileiro Di Cavalcanti fez uma releitura, olha só, está tudo aqui, hein? Da obra Nascimento de Vênus. A gente viu ainda há pouco o Nascimento de Vênus na visão do Sandro Botticelli. E aqui o Di Cavalcanti colocou umas figuras aí abrasileiradas, né? Na verdade, no seu trabalho, o artista brasileiro transpõe a Vênus mitológica para um ambiente tropical. Então, na beira da praia, aí, ó, certo? O detalhe da Vênus aí, sem roupa também, ele colocou também para seguir uma certa tradição. Né? Mas veja os tipos, veja os olhares, veja tudo, veja a ideia da antropofagia, né? Que a gente falou no movimento modernista, né? Pegar a ideia de fora e colocar do jeito nacional, fazer a sua leitura. Então, o Di Cavalcanti, grande artista, faz isso nesse trabalho aqui, Nascimento de Vênus, na visão do Di Cavalcanti. Seguindo aqui, a gente vai ver mais características do Renascimento. Isso aqui é um estudo feito pelo Leonardo da Vinci, né? Ele estava fazendo um estudo sobre o homem. Então, as características do Renascimento é humanismo, ou seja, valorização do ser humano. A igreja medieval só falava em Deus o tempo todo, né? Em todos os momentos. E os renascentistas passaram a dividir essa atenção. Aí vem racionalismo,
o uso da razão para explicar o mundo. Aí já começa a fugir, né? Aí vem o universalismo, que é o conhecimento global. Né? A ideia de não ser tão regionalista ou setorial. Aí vem o experimentalismo, que são as descobertas por meio de experiências. Aí vem o hedonismo, que é a valorização dos prazeres da vida. Isso é uma ideia que vem da Grécia, né? Vem dos gregos, né? Vem também de Roma. Aí vem essa ideia aqui que é sensacional, tá? Que é o mecenato, os mecenas. O que acontece? Os burgueses são pessoas que passaram, as pessoas começaram a formar cidades, os burgos, né? E nesses burgos, pessoas começaram a enriquecer com o comércio, começaram a se dar bem. Então, os burgueses passaram a ser os novos ricos, né? E tinha os pobres também, né? Então, mas esse que está se referindo aqui são os mais ricos, os burgueses e nobres que patrocinavam os artistas da Renascença. Então, o cara pagava para o artista ficar ali fazendo os quadros que ele queria, sustentava a vida dele e tudo mais, tá? Então, quem pagava é porque tinha dinheiro de sobra para fazer isso, né? Tá? Então, guarda essa ideia aí, porque nós vamos falar mais vezes dos mecenas. São aqueles que têm dinheiro e aí contrata o show de um grande artista, pede, ou então contrata o Leonardo da Vinci para fazer o quadro da sua filha, ou da sua mãe, ou sei lá o que, ou da sua esposa. Né? Pessoas que tinham grana demais assim, porque esses artistas aí cobravam sem dó. Então vamos falar um pouquinho aqui da pintura renascentista, tá? Então, as características, né, os grandes achados, né, as grandes mudanças. A igreja medieval não admitia mudança de qualidade nenhuma. Nem que fosse para melhorar o trabalho, de jeito nenhum. Era tudo ali, tudo mantido sob o cabresto, sim. Então, com o estabelecimento, com o ganho de força do Renascimento, então a perspectiva se impõe. A perspectiva é o quê? São as proporções que tem o objeto visto à distância. É a ideia de altura, largura e profundidade. De toda essa ideia aí é a ideia que a perspectiva dá, como eu mostrei logo no início ali, fazendo aquele ponto de fuga, lá no quadro, no plano bidimensional. Ok? Outra coisa também, o uso do claro escuro, ou seja, pintar as áreas iluminadas e deixar outras na sombra. Por quê? Porque as que estão mais iluminadas são as mais importantes do quadro, são as que têm mais destaque. E isso era feito propositalmente. Vocês estão vendo aí o pagamento do tributo, né? Feito por Masaccio. Então veja que ele coloca ali as pessoas, né? O grupo de pessoas, quase que numa fila, né? E todo mundo se preparando para pagar o tributo, e quem está em maior destaque é quem tem mais importância, né? E tem também aqui para vocês a Madonna do Prado. Então, a Madonna é uma palavra que significa senhora, tá? Uma dona, a gente chama de dona também. Essas palavras, você sabe que o português pegou muitas palavras de outros idiomas, né? Então, Madonna é a mesma coisa que dona, que é a mesma coisa que senhora. Então, vocês estão vendo aí uma senhora com os 2 filhos, né? E aí tem, lembra de Mona Lisa? Que lá tem também um fundo, né? Lá por trás. Então, isso dá a ideia de perspectiva ao quadro. Não é isso? E esse daí é um trabalho do Rafael Sanzio, não é? Maravilhoso. Um dos grandes destaques do Renascimento. Segundo aqui, agora a gente vai mudar do Renascimento
para um outro movimento aqui, que é o barroco, né, que dominou a arquitetura, a pintura e a literatura e a música na Europa do século XVII. Vocês estão vendo aí, olha, usando toda a ideia do Renascimento, a captura de Cristo aqui pelo Caravaggio. Veja que tem partes aqui totalmente escuras, claro escuro. E quem está em destaque aqui? Cristo e o traidor, né? Que é o Judas, o beijo de Judas, ok? Você lembra da história bíblica, né? Você tem aqui, ó, Cristo, o Judas está mostrando para os soldados quem é Cristo no meio daquelas pessoas. Então, ele colocou aí em destaque para todo mundo ver Cristo, os Judas lá e os soldados, aí outras pessoas ficam mais no escuro, né? Então, o uso do claro escuro ele é intencional. À medida que o artista ele quer deixar... Também na fotografia, gente, isso é feito. Dependendo do ângulo que você fotografa a pessoa, alguns detalhes dela ou alguns detalhes ficam mais expostos do que outros. É essa a ideia do artístico na fotografia e passou a ser usada bastante também nos quadros. Características do rococó, perdão, do barroco. O rococó vem depois, a gente não vai falar dele. É uma arte rebuscada, chique bem e exagerada, com a valorização do detalhe. E o detalhe é valorizado como? Jogando luz sobre ele e fazendo ele aparecer, né? Através da técnica da ideia do claro escuro, chiaro escuro. Então, o dualismo e contradições, tá? E a obscuridade, a complexidade e o sensualismo, tudo isso usado com intencionalmente na obra de arte. O dualismo, as duas ideias correm em paralelo, tanto a verdade como a mentira, tanto sim como não, certo? E as contradições é o confronto das ideias, tá? Obscuridade são aquelas ideias que aquilo que não deveria, não é muito consensual, aquilo que não é muito valorizado. Isso traz também um estudo mais complexo e o uso da sensualidade com as figuras desnudas. Então, esse aí é o barroco, tá, gente? Vamos ver mais coisas aqui? A composição assimétrica. Os gregos insistiam na simetria, né? Os gregos insistiam bastante, até que o belo só podia se encontrar através da simetria, mas aqui no barroco nós estamos vendo que eles propõem o uso também de uma composição assimétrica, por que não? Diagonal e para valer aí o contraste do claro e escuro. Percebe? Essa aqui é... E as cenas escolhidas dos temas, né, são de maior intensidade dramática. E também uma maior expressão de sentimentos. Você veja que tem uma expressão de dor, né? E realista porque atingia todas as camadas sociais. Então veja só, esse quadro aí que eu coloquei dessa maneira para vocês, mas é Judite, uma jovem de muita coragem, decapitando o general Holofernes. Esse quadro aqui foi feito por Artemisa Gentileschi. O que acontece? O general Holofernes estava invadindo a cidade da Judite, né? E ela corajosamente começou a usou seus encantos, seduziu o general e embebedou, né? E depois ela foi junto com suas empregadas, criadas, e
meteu a faca no pescoço do homem e ele morreu. Certo? Morreu. Então, a cena sangrenta foi encomendada por Cosimo II de Médici, né? O Grão-Duque de Toscana. Então, um nobre, olha aí, um mecenas, né? O cara encomendou aí a Artemisia, né? Para fazer esse quadro aí, retratando essa situação, né? Judite cortando dramaticamente, quando fala dramaticidade, olha aí, o que é? A garganta de Holofernes, um general assírio que havia invadido sua cidade natal, Betúlia. Então, olha os detalhes, o contexto aí desse quadro aí, tá, gente? Contextualização, lembra? Quando a gente estudou leitura da imagem, tudo isso aí está bem destacado. Então, vamos embora. O barroco, a fé é contrastada pela razão, tá? Então, esses valores do Renascimento, os valores do barroco, acaba que entra em confronto a fé e a razão. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso aí, porque a arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e primeiras décadas do século XVIII, tá? A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e veio bater por lado de cá, né? América Latina. Então vocês estão vendo aí ilustrações aí, né? Para a gente entender melhor o que estamos falando. O barroco nasceu e desenvolveu-se na Roma dos papas. Era uma tendência comum a todas as artes, tá? Então essas ideias aí, claro, escuro, perspectiva, tudo isso aí foi, e detalhe, né? O detalhe sendo valorizado, tudo isso aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Por exemplo, esse quadro aqui, né? A moça com o brinco de pérola, do Johannes Vermeer. Olha que beleza, né? Todo o resto no escuro e só ela ali destacada, com esse olhar dela aí, né? Com esse batom, com esses lábios, né? Então, ela é considerada, né, a Mona Lisa do Norte, ou Mona Lisa holandesa. Ou seja, a leitura de um pintor holandês sobre a obra de arte. Italiana, né, do Leonardo da Vinci. Então, cada um desses artistas foi procurando fazer do seu jeito, né? Então, a moça também possui um olhar enigmático num fundo indeterminado. Viu aí? Alguém chamou a atenção dela, ela virou assim de vez, assim, né? Não deixa de ser interessante. Então, o equilíbrio da luz contribui para a sua aura misteriosa, esse ar misterioso da obra de arte. Tá vendo aí? É interessante quando a gente estuda um pouquinho que a gente vai descobrindo detalhes, né? Vermeer, Johannes Vermeer, capturou um momento cotidiano com uma jovem usando um lenço na cabeça e olhando de lado, como se algo a convocasse, como se algo chamasse a sua atenção, e ela curiosamente se vira com essa cara aí, né, lindíssima e jovem e bela. E ele usou todas as armas a seu favor para retratá-la dessa maneira aí, ok? Inclusive não deixando que mais nada chamasse a atenção além dela. Beleza? Tá vendo? Vice. É nóis. Vamos embora. A arte barroca conseguiu casar técnica avançada e o grande porte da Renascença com a emoção e a intensidade e a dramaticidade
do maneirismo, que é outro movimento, fazendo do estilo barroco o mais suntuoso e ornamentado da história da arte. Tá bom? Então, toda obra barroca, toda música barroca, tudo que tinha a ver com esse estilo aí era altamente cheio de detalhes, altamente cheio de exageros, tá? Enquanto os estilos abrangiam desde o realismo italiano ao exagero francês, um elemento comum era a sensibilidade e o absoluto domínio da luz para obter o máximo impacto emocional. Então, ele escolheu muito bem o que ia mostrar nos desenhos, nas pinturas, para que a obra ficasse muito bem destacada e chamasse o máximo de atenção das pessoas. Então, olha esse outro quadro aqui, ó. Claro escuro, não é? Detalhes mais importantes sobre a luz, né? E vocês estão vendo aí o Isaac já, a expressão já apavorada, gritando já, não é isso? O sacrifício de Isaac, né? Pintado, imaginado aí pelo Michelangelo Merisi, que é o Caravaggio, ok? Então, depois dê uma boa parada aí, faça uma boa leitura da obra de arte, veja todos os detalhes aí, né? Faça aquela leitura, veja a contextualização, que o motivo aí é um motivo bíblico, tá? Então tá mais fácil, mas com as características do Renascimento e do Barroco também. Ok? Profundidade, claro escuro, destaque, dramaticidade também, está tudo aí no quadro. E no Brasil, o Barroco, vamos ver como foi que se desenrolou aqui. Ó, no início, o início do Barroco no Brasil foi no final do século XVII, com destaque para a arquitetura, também a escultura, a pintura e a literatura. Na literatura, o início foi a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, do Bento Teixeira. Depois, na escultura, vem Aleijadinho, que foi um dos maiores artistas barrocos. E o contexto? O período colonial no Brasil, a exploração do ouro e o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Minas Gerais passou a ser o ciclo do ouro, tá? Passou a ser o destaque maior, né? Se expandiu com Aleijadinho na escultura e na arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. Então, esses caras aí foram os artistas mais procurados. E vamos ver aqui logo o trabalho deles aqui, ó. A igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, né? Os detalhes aí por Aleijadinho, né? Onde tem também o Santuário de Jesus, Bom Jesus de Matozinhos, né? Carregando a cruz. Aqui, ó. E aqui os 12 profetas, né? Com todos os seus detalhes. Aleijadinho. Ok? Seguindo aqui, nós vamos entrar agora no outro negócio aqui que é mais ainda arrojado do que o Barroco, que é o Rococó. A primeira diferença mesmo é porque no Barroco eles usavam tanto claro e escuro que tinha mais um ambiente escurecido. Então o Rococó veio para florescer, tornar mais claro. Olha, o Rococó, com sua elegância e exuberância, né, nos séculos 17 e 18, passou a ser uma resposta ao estilo barroco, inspirado pela natureza, conchas, folhas e curvas graciosas. O Rococó
é uma celebração da ornamentação e da leveza. Então vocês vejam que tudo aqui é mais iluminado, mais claro e tal. O rococó se desenvolve contrário aos excessos do barroco, apelando para a leveza e os coloridos suaves. Tá bom? Tem os detalhes aí, mas está tudo muito mais claro. Então está aqui a famosa obra aí do Jean Honoré Fragonard, né, que fez essa obra aí, o balanço, onde ele colocou o esposo ali balançando a sua amada, né, e ela... Nossa, isso aqui, naquela época, é um escândalo, olha só, as pernas dela estão aparecendo, meu Deus, socorro, tá? E tem uma pessoa aqui procurando olhar, ver. Olha, se você for pesquisar sobre esse quadro aí, tem muita história aí por debaixo do pano, tá? Vai atrás, pesquisa, que eu não quero falar disso agora. Porque a gente vai falar do seguinte: o rococó é um estilo que surgiu na França no século XVIII como desdobramento do barroco, tá? Então, cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas: natureza, a vida dos outros, relações humanas, né? Ninguém tem nada a ver com essa história aqui, o cara se meteu, botou no quadro, gente, para todo mundo saber, tu é doido, é? Então, as representações da vida profana, então, sai bastante da vida religiosa e passa a falar da vida profana, dos costumes, totalmente fora dos temas religiosos, dos ricos, dos aristocratas. Viu aí? Seguindo aqui, nós temos o seguinte: os rococós desta igreja ficaram famosos após ela se tornar patrimônio mundial da Unesco. Por quê? Muito ouro, muita detalhe, muita riqueza, né? Por ser toda original, de 1754, e ter em seu interior a estátua do Cristo flagelado. Tem também a igreja de Wies, ou Wieskirche, na Baviera. Esse é um nome alemão, tá? Que é da Alemanha aqui, olha essa riqueza, olha esse detalhe aí. Não é brinquedo não, tá, gente? Então, a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, de Porto Seguro, da Bahia, né, é um marco histórico e espiritual, arquitetura colonial e posição proeminente na cidade de Porto Seguro, tá? Aí vem também o Museu do Descobrimento, instalado numa estrutura que foi prisão no século XVIII, né? Conjunto arquitetônico e cultural de Porto Seguro. Tá? A Catedral da Sé, homenagem a Nossa Senhora de Vitória, que deixa todos de boca aberta, é o retábulo do altar-mor, revestido de ouro. Olha aí. As características do rococó: o uso de cores luminosas e suaves, vamos reforçar, contraposição às cores fortes do barroco, estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas, utilização de linhas curvas, temas da natureza, pássaros, flores dedicadas, plantas delicadas, rochas, cascatas de água, uso de temas relacionados com a vida cotidiana e relações humanas. A gente já falou até, estamos reforçando. Representação da vida profana dos ricos, né? Olha aqui, a gente já viu aqui, ó, o balanço e os felizes acidentes do balanço. Apresenta uma jovem senhora, olha aqui a explicação, com um vestido rosa balançando alto, empurrada pelo seu crédulo, vice-marido, e observado por um admirador escondido. Encontra-se guardado na Wallace Collection em Londres. Essa pintura é admirada por sua elegância e espírito prático de leve erotismo daquele tempo, meu Deus, tá? Então, minha gente, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aí se deliciado com todos esses detalhes aí, com todas essas riquezas. Moninha, I love you. Moninha é, né? Mona Lisa. Valeu, tchau.